Foi. Oi, gente, boa tarde, bom dia, né? Ou boa noite para quem está assistindo de novo. Estamos em continuação da primeira aula que a gente realizou de False Cognates e estaremos dando continuação, né? Agora com questões, né? Em algumas questões do Enem. Aqui trazemos a questão 5 do Enem de 2017, né? Onde vamos apenas mostrar para vocês alguns false cognates que estão presentes nesses textos que podem cair nas questões do Enem. Como vocês podem observar nesse primeiro texto, já começamos a observar aqui a palavra some, que muitas vezes imaginamos que some vem de sumir no português. Outra palavrinha, improve, né? Outra palavrinha, goals. Ou accomplish, require, time, make, class e during. São essas palavrinhas que estão aí no texto em vermelho, que vocês podem observar. Requerem, né, de outra palavrinha. Vocês podem estar também voltando ou pausando o vídeo, anotando essas palavrinhas e escrevendo no caderno, para vocês fixarem melhor. Time, que lá é escrito time, né? No caso, time não é time, é tempo. A outra palavrinha que está lá, class, que não é classe, é aula. E aqui eu vou trazer para vocês aqui as palavrinhas que foram explícitas, né? No texto. Some, que é algumas. Improve, que é melhorar. Goals, que é metas. Accomplish, que é realizar. Require, que é exigir. Time, que é tempo. Make, que é fazer. Class, aula. During, durante. Make, né? Muitas vezes é make, maquiagem, né? Imaginamos no português, mas não é maquiagem, é fazer. Aqui a resposta da pergunta. Desenvolver as próprias estratégias de estudo pode ajudar estudantes a obter melhores resultados. Com o propósito de auxiliá-los nessa tarefa, o texto lista dicas de hábitos de estudo que compreendem. Aí aqui eu já trouxe a resposta para vocês, né? Letra D, que é definir o que estudar com metas possíveis de alcançar. Eu não li o texto todo para vocês, porque estamos apenas evidenciando algumas palavrinhas que possam cair no Enem em relação aos falsos cognatos. Né? Muitas vezes a gente pensa, né, que o texto ele pode ser alguma palavra no português que é tão parecida, mas que muitas vezes elas não são aquilo que a gente imagina. Vocês podem estar vendo a tradução, pausando o vídeo, vendo a tradução e observar em relação a isso, né, na questão. A gente vai praticar um exercício em que você vai ver as opções para poder você marcar o X. Você vai pausar o seu vídeo, vai fazer essa atividade e depois a gente vai mostrar as respostas. Aí você vai checar se está tudo certinho, se você marcou a correta, tá bom? Vamos lá. Escolha a definição correta para cada palavra abaixo. Pause seu vídeo e faça essa atividade. Pausou? Vamos mostrar agora a resposta. Actual, que é verdadeiro. Chefe, chefe de cozinha. Que é antiguidade. Vamos lá, pause seu vídeo e responda. Pausou? Vamos lá. Alumnus é aluno já formado, ex-aluno. Dent é amassado. Sensible é sensato. Vamos lá. Don't give up. Let's go on. Pause o vídeo e responda a questão. Respondeu? Vamos lá. Vine é videira, não é vinho. Rate é taxa, não imposto. Tax, que é imposto. Uau, que profundo, né? Não? Vamos lá. Pause novamente e responda essas questões. Pausou? Ótimo. Vamos lá. Ultimately é, ao final das contas. Realize, perceber. Parents é pais e não parentes. E
Aqui a gente trouxe algumas questões do Enem. Essa aqui é a questão 2013. Ela é uma questão que você tem que analisar algumas palavras cognatas, não os falsos cognatos. Você tem que prestar atenção aqui nas palavras dos países, as palavras que você consegue entender e que são cognatos que vão te ajudar a responder. Inicialmente aqui nós percebemos a palavra Honduras, né, que é o país, e prison, que é prisão. E também a gente vê nas primeiras frases a palavra também human, e depois vem mais embaixo, na segunda frase, the problem of prison. No caso, problem é problema e prison é prisão. Aí a gente pode perceber que teve algum problema com a prisão, né? E se é o problema da prisão, de qual prisão que a gente deduziu que poderia ser Honduras, certo? E na terceira frase, a gente vê a palavra fire. Fire. A palavra fire é um vocabulário para a gente aprendendo hoje, é fogo. Então, na próxima palavra, a gente vê gel. Gel a gente pode deduzir, ele é um cognato, que é jaula. E em Honduras. Aí a gente pode juntar o quebra-cabeça. Uma prisão em Honduras que teve um problema com fogo na jaula. Então, uma prisão que nas prisões a gente tem o quê? Jaulas, né? Que é onde os presos ficam. E se alguém assiste, por exemplo, The Walking Dead, a gente pode também pensar que killed é morrer, né? Matar. Que morreu. E na quarta linha, tem aí 300 prisoners, né? Que são 300 pessoas que são presas lá dentro. E a gente pode pensar em muita gente, né? São 300 presos. E que se a gente for seguir essa mesma frase, tá lá died. Died é morreu, né? Que morreram. Que, se a gente for lembrar do título de The Walking Dead, dead é morte. Então, died é morreu no passado, certo? Aí eu vou pedir para a Laís botar no outro slide onde está um enunciado. Uma coisa muito interessante da gente fazer nas questões do Enem, antes de tentar ir para o texto, é ler o enunciado. O enunciado, ele nos dá grandes dicas do que poderia ser o texto. Os noticiários destacam acontecimentos diários, que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é A ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. B, questão de superlotação em presídios em Honduras e na América Latina. C, investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um presídio. Letra D, conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras. E letra E, causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado em Honduras. Se a gente for lembrar das palavras que a gente detectou, os cognatos que a gente detectou no texto, a gente pensou o quê? Em Honduras, é uma prisão, a gente viu lá um problema de uma prisão, e fire and gel. No caso, fire é fogo, e na jaula, né? Que teve o fogo na jaula. E mais embaixo a gente vê 300 prisioneiros. Então, o que a gente já pode cortar nessa questão? A letra C. Eu não preciso ler a questão inteira para poder identificar qual é a resposta. Ou pelo menos já cortar algumas respostas. Porque o enunciado ele está querendo saber o que foi notificado. E as primeiras linhas ele vai estar dizendo isso para a gente. A gente pode cortar a investigação da morte de um oficial das Nações Unidas. Até o momento, a gente não viu nenhum nome de uma pessoa, certo? Porque quando é um oficial, a gente vê o nome de alguém. Então, a gente não viu. Então, a gente pode cortar essa questão. A gente não viu um nome bem evidenciado para poder dizer que foi a morte de alguém. Agora, a gente parar para pensar que
Teve uma questão de foi a questão de superlotação, tem superlotação lá, mas não foi só isso que a gente deduziu, né? A gente pensou que poderia ser fogo. Se a gente vê a palavra fogo, a gente tem que procurar a questão mais evidente, que seria o quê? A letra A. A ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Não é a causa de morte, a morte de 12 detentos em um presídio superlotado. Poderia ser? Poderia, mas ainda está faltando muitas informações aqui. E a gente trouxe uma imagem. Essa questão é em 2015. A gente pode observar que tem várias palavras cognatas aqui nessa imagem. Nós poderemos perceber que tá palavras como industrial process, power station, transportation, agricultura aqui embaixo. Nós podemos perceber residential, commercial. A gente pode ver várias palavras que são cognatas. Aí a gente tem que fazer o que a gente mostrou lá na primeira questão. Valer um enunciado. O enunciado vai te dar informações. Pode passar o enunciado aí para mim, por gentileza. Tá aí. A emissão de gases tóxicos na atmosfera traz diversas consequências para o nosso planeta. De acordo com o gráfico retirado do texto Google Warming in International, observe-se que os combustíveis utilizados no meio de transporte poluem mais do que as indústrias. As queimadas poluem um pouco mais do que os combustíveis usados nos meios de transporte. Letra C. Os maiores emissores de gases de efeito estufa na atmosfera são as usinas elétricas. Letra D. O processo de tratamento de água contribui para a emissão de gases poluentes no planeta. Ou a letra E. As residências e comércios são os menores emissores de gases de efeito estufa na atmosfera. Antes de tudo, para a gente conseguir responder qualquer questão dessa, tanto de inglês ou espanhol, a gente tem que ir pelo nosso senso comum, pelo que a gente também já sabe. Daria para a gente descartar a letra A, porque a gente sabe que os combustíveis utilizados no meio de transporte poluem mais que as indústrias, a gente sabe que as indústrias poluem mais. Então, pelo nosso senso comum, pelo que a gente já conhece, essa questão está errada. Aí, quando a gente coloca as queimadas poluem um pouco mais do que os combustíveis usados no meio de transporte, aí nós temos também os maiores emissores de gás de efeito estufa são as usinas elétricas. Se a gente for olhar no gráfico, a gente pode ver que as indústrias ela tem 16,8% de emissão de gases. Aí, na questão, a gente vê claramente que uma das maiores produções, uma das empresas de maior produção de gás de poluentes é as indústrias. A resposta é a letra C. Os maiores emissores de gases do efeito estufa na atmosfera são as usinas elétricas. Aqui nós temos uma questão de 2018.1, que é um poema da autora Kamala Das, de 1965. Aqui ela está falando sobre um poema, uma escrita dela, que, se a gente for ver lá no enunciado, ela nos dá bastante informação sobre o que está escrito aqui e sobre o trabalho dela. Aqui fala, a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, então a gente sabe que ela não é americana, ela é indiana, e escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua. Nesses versos, ela usa a língua inglesa como efeito humorístico, recorre às vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, demonstra consciência da sua identidade linguística ou reconhece a incompreensão da sua maneira de falar inglês. Aqui a gente pode analisar algumas palavras cognatas. A gente pode analisar o English, ali, certo? Mother tongue, que mother é mãe, e tone é língua. Então, ela está se referenciando à língua materna, ok? Nós temos também aqui
as palavras English e Indian. E também nós temos human, né, que é humano, e aqui ela está dizendo I am human, eu sou humana. E na frase aqui que ela fala também que a sua voz é a sua alegria, que é the voice is my joy, que é a sua alegria. Aqui a gente pode perceber, sem eu precisar traduzir, que ela fala que tanto do inglês e do indiano, mas ela sempre enfatiza na sua penúltima linha que ela é humana. Então, ela está tentando trazer a compreensão que ela é acima de qualquer língua. Entendeu? Então, lá nas questões, a gente pode ver aqui que ela não está utilizando, na letra A, por exemplo, a língua inglesa como efeito humorístico. A gente pode analisar pelas palavras que não tem humor. A gente também não observou que ocorrem vozes de vários escritores. A gente pode perceber que pelo I, né? Que quando ela fala human, ela está falando dela mesma. Ela está sempre citando ela mesma. Ela não está citando outra pessoa. The language I speak. The language I speak. Quando ela fala I'm human, ela está citando ela mesma, porque o I é eu, certo? No inglês. Então, a gente não vê nenhum tipo de citação de outros escritores. Adverte sobre o uso distorcido da sua língua. Até o momento, ela não mostrou que ela é contra a língua. Ela sempre mostrou que, como a frase ela fala, eu sou humana, no momento nenhum, a gente pode ver palavras que poderiam mostrar ódio ou revolta com a sua língua materna ou a língua inglesa. Na letra D, demonstra a consciência da sua identidade linguística. A resposta dessa questão é a letra D. Foi como eu falei, ela não mostrou o interesse de saber qual é a língua pelo qual ela está falando. Ela mostrou a identidade dela, que é o quê? Ela é humana acima de tudo. Então, ela mostrou para as pessoas que estão criticando ela por ela utilizar o inglês em vez da sua língua materna, que seria um hindu, por exemplo. E não reconhece a compreensão da sua maneira de falar. E até o momento ela não criticou a ela mesma. Ela sempre mostrou que ela é igual a todos, que ela é humana. E uma coisa interessante dessa questão é da gente lembrar também que é necessário para o Enem e para qualquer tipo de prova nacional a gente conhecer as curiosidades de vários outros países, a gente ter um conhecimento de cultura diversificado. Porque os indianos, eles têm várias línguas. A Índia, ela tem em suas regiões, fala línguas diferentes. Tem o budismo, eles falam o hindu também. Só que nas escolas, a sua escolarização é pela língua inglesa. Aqui outra questão, né? Como vocês observam, dois homens conversando, né? Aqui observamos alguns cognatos, né? A primeiro homem ele fala, ain't no way you should be here if you don't speak English real good. Aqui tem algumas palavrinhas que já podemos conhecer, né? O English, né? O inglês, speak, né? Falar. E o outro rapaz, ele fala, sure, may I suggest you avoid double negatives and don't forget to use the ended verbs. Aqui eu trago para vocês a tradução, né, do primeiro rapaz, onde ele diz, de jeito nenhum vocês deveriam estar aqui se vocês não falam inglês muito bem. Já o outro rapaz, ele fala, claro, posso sugerir que você evite duplas negativas e não se esqueça de usar o advérbio. Então, vocês observam, né, algumas palavrinhas que estão aí como cognatos, o use, né, aqui, como eu vou mostrar a vocês, o use, usar, né, o English, que é o inglês, algumas outras palavras como negatives, suggest, né, de sugestão e negativos de negativo. Então, a gente vamos aqui para o enunciado da questão. Cartoons com o intuito de satirizar comportamentos humanos e, assim, oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes.
Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia: letra A, a predominância do uso de linguagem informal sobre a língua padrão. Letra B, dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Letra C, aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. Letra D, necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Ou letra E, facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Então, letra B, né? Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Não seria a letra E, porque facilidade de compreensão de entre falantes de sotaques distintos. A gente voltando aqui na imagem, a gente observa, né, que o primeiro ele não está aceitando o outro a falar em relação ao inglês dele. Ele diz: vocês não deveriam estar aqui se vocês não falam inglês muito bem. A gente pode observar que a escrita é um pouco diferente, né, em relação ao inglês do outro rapaz, onde ele diz: não esqueça de usar o advérbio, né? Aí aqui a questão foi a letra B, dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Vamos para a próxima questão. Aqui na questão 6, a gente observa também dois rapazes conversando, né? O rapaz ele fala: When I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me dizia para ser um grande garoto. Então aqui, ó, big boy, boy, né, garoto, 5 anos, né? Aí aqui ele fala de novo: quando eu tinha 10 anos, falaram que eu deveria ser mais maduro. Mature, que no caso é um cognato, maduro. Então, aqui, quando eu tinha 10 anos, eles falaram para mim que eu deveria ser mais maduro. Aí, na terceira linha. Now they say it's time to start acting like an adult, né? Agora, eles dizem que é hora de começar a agir como adulto. Adulto, olha, um cognato, adulto. Time, lembra que também foi abordado na primeira aula, lá no início, que não é time de jogar, é time de tempo. Então, é hora, né? Agora eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto. Aí a quarta linha vem dizer: At this rate, I will be eligible for Social Security before graduation from high school. Então, aqui, ó, é social. Olha a palavra parecida mesmo com português, né? Essa palavra é um cognato. Ele é um cognato realmente semelhante português e inglês, tem o mesmo significado. Security, né? Então, aqui diz a segunda essa frase: com essa taxa, terei direito ao seguro social antes de me formar no ensino médio. Então, vamos para o enunciado da questão. No cartoon, a crítica está no fato da sociedade exigir do adolescente que se aposente prematuramente, amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente ou ouça atentamente. Então, através daquelas palavrinhas, a gente consegue um pouco identificar que é amadurecer precocemente. A todo momento, o pessoal, vamos voltar, eles dizem para o garoto, né, quando tinha 5 anos, para ser um garoto maior. Quando ele teve 10 anos, para ser um garoto mais maduro, né? E agora, ele tem direito social de antes de me formar, aqui fala, com a taxa agora que ele tem direito ao seguro social antes de formar ao ensino médio. Então, a todo momento, na crítica, o fato da sociedade exigir do adolescente que amadureça precocemente. E muito obrigada. Gostaria de agradecer a vocês por estarem assistindo a aula, né? Eu e a Alves estamos muito satisfeitas, né, por estarmos aqui dando aula para vocês. É um prazer imenso, né? Esperamos que vocês realizem as atividades, né, com calma, paciência, né? Tudo depende da gente, né? Quando a gente quer, a gente consegue
é importante a gente praticar, colocar em prática, porque a gente aprende mais também quando colocamos em prática. Foi um prazer, muito obrigada por tudo. E desculpa qualquer coisa se você não compreendeu alguma coisa, né? E a gente vai ter mais aulas. E a gente espera que a gente tenha ajudado, pelo menos um pouquinho, vocês a entenderem o que é os falsos cognatos e ajudar vocês a interpretar melhor as questões, né? Muito obrigada.